Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o João, no capítulo 5, a partir do verso 1. Eu quero falar nessa noite sobre recomeçar. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Pode tirar aqui, fica melhor. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia de certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou descer, outro desce antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Amém. Estava acontecendo uma festa em Jerusalém. Jesus, ele, juntamente com os seus discípulos, eles vão para Jerusalém. Só que o que nos chama a atenção, Jesus como rei, sendo quem ele era, Jesus ele poderia ter passado direto. Obrigado, Américo. Jesus poderia ter passado direto e Jesus poderia ir sentar numa mesa de um rei. Jesus poderia estar na mesa de um grande nobre, usufruindo de todo o recurso que certamente estaria na mesa daquele rei. Só que ao invés de Jesus passar direto e ir para a festa em Jerusalém, Jesus ele prefere ir onde estavam os excluídos. Porque o texto que nós acabamos de ler vai falar que lá havia cego, coxo, manco, paralítico, rejeitado, excluído. É esse tipo de gente que está ali naquele tanque chamado Betesda. Jesus ele tem um encontro, porque Jesus já sabe que naquele lugar tem um homem que há 38 anos, esse homem está esperando um milagre. Faz 38 anos que esse homem espera que chegue a sua vez, chegue o seu momento, ele se levante da sua cama e volte para a sua casa. Existia uma crença e que quando de tempo em tempo o anjo descia nas águas, movimentava aquelas águas, e o primeiro que ali caísse, ele era sarado, ele era curado das suas enfermidades. E durante 38 anos, esse homem alimenta na sua alma o desejo de que a qualquer momento a sua hora vai chegar. Só que nós aprendemos algumas coisas com esse texto. Por exemplo, que é possível nós estarmos em um lugar de milagre e não recebermos cura.
Porque se esse homem está ali há 38 anos esperando, é que possivelmente ele vê pessoas saindo dali curadas. Então isto vai alimentando o seu desejo de também receber a sua cura. Nós podemos ver em Mateus 13, verso 58, quando Jesus está em Nazaré. A Bíblia diz que Jesus está em Nazaré operando milagres. Só que não foram todas as pessoas que receberam milagre. Elas estavam no ambiente de milagres, mas foram poucas as pessoas que de fato receberam milagre. Jesus disse que por causa da pouca fé que aquelas pessoas tinham, elas eram impossibilitadas de receber milagre. Então percebe que esse homem está num lugar de milagre, mas ele está ali há 38 anos e não recebe milagre. Segunda coisa que eu aprendo, que eu não devo transferir para os homens aquilo que só Deus pode fazer. Percebe que ele está no tanque, e quando Jesus vai conversar com ele, no verso 6, Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado. Ele deveria responder o que, gente? Sim. Só que ele diz para Jesus: Senhor, sabe o que é? É que quando eu vou entrar, vem outro e entra na minha frente. Então percebe que ele está transferindo para uma outra pessoa aquilo que só Jesus poderia fazer. Número 3, o que é que eu aprendo? Que, mais uma vez, este homem está colocando a sua esperança no homem, no outro. E ele diz: Senhor, eu estou aqui, mas a minha esperança está no outro. Faz 38 anos que eu estou aqui e eu estou esperando. Se um dia alguém me pegar e me colocar dentro do tanque, talvez eu seja curado. Na verdade, a nossa confiança, a nossa esperança, ela não deve estar no outro. A nossa esperança, ela precisa estar em Deus. É Deus que é a nossa fonte de esperança. Porque quando nós fazemos do outro a nossa fonte de esperança, nós corremos um sério risco de nos decepcionarmos. Porque as pessoas nos decepcionam, assim como nós também decepcionamos as pessoas. E o problema é que quando, às vezes, são as pessoas que nos decepcionam, nós pegamos essa decepção e nós levamos para Deus, nós transferimos para Deus a decepção que nós tivemos com as pessoas. Então nós pensamos assim: eu não vou cantar mais, eu não vou pregar mais, eu não vou mais fazer nada, porque fulano me decepcionou. Só que é Cristo, é Jesus, que é a nossa fonte de esperança. Enquanto Jesus for a nossa fonte de esperança, nós estaremos seguros, nós não seremos decepcionados por Ele. Ainda que Ele não nos atenda da maneira que eu queria, Ele tem sempre o melhor para nós. A vontade dEle vai ser sempre melhor do que a nossa. Recomeçar. Jesus, ele vai àquele tanque, porque Jesus quer dar uma oportunidade para aquele homem recomeçar a sua vida. A Bíblia diz que esse homem faz 38 anos que ele está ali. Nós não sabemos quantos anos ele tinha. Jesus só está ali porque Jesus quer dar uma oportunidade para ele recomeçar. Só que você percebe que recomeçar não é fácil. Você percebe que
recomeçar não é tão simples. Porque todas as vezes que eu preciso recomeçar, é porque alguma coisa não deu certo. É porque alguma coisa saiu errado. É porque talvez em algum momento eu errei. Então eu preciso recomeçar. Recomeçar não é fácil porque talvez alguém que precise recomeçar é porque em algum momento ela foi traída. É porque em algum momento ela teve uma decepção de alguém que para ela era alguém especial, que ela colocou uma expectativa naquela pessoa e de repente essa pessoa decepcionou e ela se frustrou, se desanimou, ficou triste, ficou abatida e agora ela precisa recomeçar. Recomeçar não é fácil. Eu lembro que no ano de 2018, eu trabalhando, eu sofri um sequestro e colocaram eu acho que era uma fronha de travesseiro na minha cabeça e me levaram para um cativeiro, e isso era 10 horas da noite. Eu lembro que eram 4 horas da manhã e naquele momento eu achava que o meu tempo na terra tinha terminado. E eu falava: Senhor, me recebe em glória. Porque chega uma hora que de fato você pensa que você vai morrer mesmo. Eu lembro que eram 4 e pouquinho da manhã e eu lá dentro, com aqueles rapazes ali dentro daquele cativeiro. E eu lembro que alguém lá fora chegou e gritou assim: "Ô fulano de tal, essa fita já era, você já sabe o que tem que fazer com esse cara aí." Aí me colocaram no porta-mala do carro, depois de ter gasto, né, tudo que eu tinha. E aí eles param o carro, abrem a porta o porta-mala e falam para mim: "Agora sai correndo." E eu corri, e eu vi que o carro ligou e eles foram embora e eu pude voltar para casa. Como foi difícil recomeçar. Os líderes aqui da igreja, as pessoas que estavam mais próximos, a minha família, oraram por mim, estiveram comigo, me apoiaram, e mesmo assim, como foi difícil recomeçar. Eu lembro que, mesmo durante o dia, eu entrava no carro para poder sair para trabalhar, e eu lembro que eu saía, e de repente sentava alguém no carro, e eu começava a vir toda aquela cena, aquelas pessoas, e começava tudo aquilo de novo, e eu voltava para casa, e no outro dia eu sentava para poder sair de novo, e vinha toda aquela cena, e eu desligava, voltava para casa. Isso foi um mês, isso foram 2 meses, e eu tentando recomeçar, até o dia que eu decidi recomeçar. Porque eu penso que todo recomeço é uma decisão. Todo recomeço precisa ser uma decisão. O dia que eu decidi recomeçar, eu estava no carro e vinha aquela cena, vinha aquelas lembranças, mas eu estava decidido recomeçar. Decisão, recomeço é uma decisão. Talvez esse moço, ele já estava conformado em estar ali naquele tanque. Porque nós, com tudo que nós fazemos repetidamente, nós nos acostumamos com aquilo. Nós nos acostumamos com aquela situação. Depois de 38 anos, eu acredito que esse homem já está acostumado a estar ali. E o problema é que, quando nós
nos conformamos, nos acostumamos a um estilo de vida, nós não fazemos nada para mudar. Nós não fazemos nada para ser diferente. E o problema é que quando eu me acostumo com uma situação, eu vou adaptando a minha vida para viver daquele jeito. Então, esse homem está ali há 38 anos, ele vê as pessoas recebendo milagres e indo embora, então ele pensa assim, bom, já que eu estou aqui há tanto tempo e eu não recebo milagre, então eu vou me adaptar a viver uma vida sem milagres. Eu vou me adaptar a viver uma vida de alguém que é paralítico, de alguém que está em cima de uma cama, e eu vou viver assim. Quantas pessoas que sonharam um dia em ter um ministério, em fazer tantas coisas para Deus, só que foram passando os dias e isto não aconteceu. Quantos de nós então passamos a adaptar a nossa vida sem fazer aquilo que era o sonho de Deus para nós? E quando eu estava orando, lendo, o Espírito Santo falou isso no meu coração. E naquele momento, eu comecei a pensar, e eu fui tocado pelo Espírito. E eu disse assim, Senhor, é verdade. Quantas pessoas não estão vivendo o sonho que o Senhor sonhou para elas, porque as coisas não aconteceram e elas se adaptaram a viver uma vida sem viver o que o Senhor sonhou para a vida delas. Nesse momento, o Espírito Santo falou para mim, você é uma destas pessoas. Você. Naquele momento, eu comecei a lembrar do meu começo. E você já me ouviu falar aqui. Às vezes alguém diz, olha, eu nem queria ser pastor e nada contra, né? Cada um tem o seu chamado. Eu, desde sempre, o meu maior desejo era ser pastor. O meu sonho era ser pastor. O meu sonho era alguém chegar para mim e falar assim, ô pastor, esse era o meu sonho, eu queria ser pastor. Então, eu sonhava com tantas coisas. Eu sonhava em fazer tantas coisas. Eu sonhava em ir para tantos lugares. Eu sonhava em colocar as mãos no paralítico e ver o paralítico andar. Eu sonhava. Eu sonhava com uma igreja, pastoreando uma igreja. Eu sonhava com tantas coisas. Só que o tempo foi passando. E hoje, à tarde, o Espírito Santo me fez entender que eu estava nesse meio. Que eu estava adaptando a minha vida cristã sem ver o paralítico andar. Eu estava adaptando a minha vida cristã sem ver de fato as pessoas sendo mudadas, sendo transformadas. Naquele momento eu parei, prostrei o meu joelho e falei, Senhor, me perdoa por deixar de sonhar aquilo que o Senhor sonhou para a minha vida. Talvez você é alguém que está aqui. Talvez você é alguém como eu. Sonhou muitas coisas. Desejou muitas coisas. Queria fazer muitas coisas no reino. Talvez na última virada de ano, talvez você disse, Senhor, este é o ano, 2023. É o ano, Senhor, que eu vou ler a Bíblia inteira. É o ano, Senhor, que eu vou orar mais. É o ano, Senhor, que eu vou me envolver mais com as coisas do reino, com o ministério.
Só que foram passando os meses, foram passando o tempo, e as coisas não foram acontecendo. E talvez você está chegando aqui no penúltimo mês do ano, com uma vida adaptada, e não está vivendo o que Deus sonhou para você viver. Esse homem adaptou a sua vida a viver ali no tanque, a viver dependendo de alguém, para que o milagre dele pudesse acontecer. Quando nós olhamos para a Bíblia, Romanos capítulo 12, verso 2, a Bíblia nos ensina que nós não devemos nos conformarmos com este mundo. Nós não devemos estar conformados. A Bíblia diz que antes nós precisamos ter uma renovação na nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por que muitas pessoas não recomeçam? Sabe por que muitas pessoas não têm disposição para recomeçar? Porque elas já se conformaram em viver uma vida sem propósito. Porque elas já se conformaram com a vida sem propósito que elas estão vivendo. Não se conforme em viver uma vida sem propósito. Não se conforme em viver uma vida abaixo da vida que Deus nos chamou para viver. Não se conforme. Não se conforme. No coração deste homem, ele já tinha conformado. No coração desse homem, a adaptação para que ele pudesse viver sem milagre já estava certo. Porque no verso 6, quando Jesus vai conversar com ele, Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Ele estava tão adaptado àquela vida, ele já estava tão conformado com aquela vida, que ele vai responder para Jesus o que Jesus não perguntou para ele. Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Ele responde para Jesus: Jesus, sabe o que é? É que outro vai no meu lugar, eu não consigo ir. Recomeçar precisa ser uma decisão pessoal. Não adianta o seu cônjuge querer que você recomece, se essa decisão não for sua. Não adianta os pais quererem que os seus filhos recomecem, se essa decisão não for deles. Tanto é que quando Jesus chega para o homem, Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Quem é que há 38 anos está numa situação, quem é que não quer ser curado? Jesus já conhecia a história dele, Jesus sabia quem ele era, Jesus foi lá intencionalmente para encontrar aquele homem. Só que quando Jesus chega para ele, em outras palavras, eu penso que Jesus está dizendo assim: eu quero te curar, e você quer ser curado? Porque não adianta eu querer o recomeço de alguém mais do que ela.
Não adianta eu querer a mudança de alguém mais do que ela. Ela precisa querer. E é isso que Jesus está falando para aquele homem. Você quer? Porque recomeçar precisa ser uma decisão pessoal. Muitos de nós não recomeçamos porque nós estamos como esse homem, dando desculpas. Nós estamos arrumando desculpas para não recomeçar. Nós estamos culpando a vida, culpando o sistema, culpando o governo, culpando os nossos pais, culpando o nosso local de nascimento, culpando as oportunidades que nós não pegamos. E aí todo mundo é culpado, menos nós. Recomeçar precisa ser uma decisão pessoal. Quando nós olhamos para a Bíblia, o Evangelho é um convite para um recomeço. O Evangelho é um convite para nós recomeçarmos. Inúmeras pessoas na Bíblia receberam um convite para recomeçarem através de Jesus. A mulher samaritana, João capítulo 4, nós lemos a história da mulher samaritana, uma mulher desprezada, rejeitada, que as pessoas apontavam o dedo para ela, que ela precisava ir para o poço meio-dia, porque meio-dia não tinha ninguém no poço e ela não ia ser hostilizada. Uma mulher que ninguém queria andar com ela. Só que Jesus é intencional e Jesus vai conversar com ela. Jesus vai propor para esta mulher uma oportunidade de recomeçar a sua vida. Talvez até aquele momento as escolhas que ela fez foram escolhas erradas. E Jesus vai lá para dar a oportunidade para ela retomar a sua vida. Quando Jesus chega, Jesus encontra uma mulher hostilizada. Quando Jesus vai embora, Jesus deixa uma evangelista naquela cidade. Nós poderíamos citar aqui inúmeras pessoas da Bíblia, mas eu quero falar de mim e de você. Nós só estamos aqui esta noite porque Deus enviou seu Filho na cruz. João 3:16. Porque Deus amou. Porque Deus amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e você, nós andávamos sem rumo, nós andávamos perdidos, não sabíamos para onde ir. Para muitos de nós, se não fosse Jesus nos dar uma oportunidade de recomeçar, alguns de nós não estaríamos aqui. Alguns de nós nesta noite já teríamos descido a tumba fria, sem Deus, sem paz e sem salvação. Se Jesus não tivesse me dado a oportunidade de recomeçar, certamente eu não estaria aqui. O Evangelho
é uma oportunidade para um novo recomeço. Agora, talvez você poderia me perguntar: ô pastor, o que eu preciso fazer para recomeçar? Eu entendo que existem algumas áreas da minha vida que precisam ser ajustadas. Eu preciso recomeçar, mas eu não sei como, eu não sei o que fazer. Eu quero, com 3 respostas, tentar te ajudar nessa noite a encontrar este caminho de recomeço. Então, número 1, o que eu preciso fazer para recomeçar? Número 1, eu preciso conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Salmo 143, verso 10. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Ensina-me a fazer a sua vontade. Porque, gente, não adianta eu estar aqui essa noite pregando, falando que você precisa recomeçar, te incentivando a recomeçar, se você estiver insistindo em recomeçar no lugar que Deus já te tirou. Não adianta eu estar aqui te incentivando a recomeçar, se você estiver tentando recomeçar no lugar que Deus mandou você sair de lá. Não adianta eu estar aqui insistindo e te incentivando a recomeçar, se você está insistindo em recomeçar num relacionamento que Deus já te falou que Ele não tem a aprovação dele. Então é certo que de tempo em tempo você vai precisar recomeçar. Certo que todas as vezes que você insistir nesse recomeço, vai dar errado. Eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus para a minha vida, para que eu recomece no lugar que Deus tem estabelecido para mim. Quando eu olho para a Bíblia, João 21, eu vou ver o Pedro frustrado. Pedro está desanimado. O Pedro, depois de ter decepcionado Jesus, o Pedro sai e vai para o mar. O Pedro vai pescar. Só que em Mateus 4, Jesus já tinha chamado Pedro. Jesus já tinha convidado Pedro. Jesus já tinha feito do Pedro o que, gente? Pescador de homens. Jesus chama o Pedro e diz: olha, Pedro, a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixes. Você vai ser pescador de... Está comigo, gente? Corta essa parte aí. Jesus chama o Pedro e Jesus disse para o Pedro que o Pedro ia ser o quê, gente? Pescador de homens. Só que aí, olha só o Pedro. Jesus chama o Pedro para ser pescador de homens. Aí o Pedro começa a andar com Jesus. As coisas não saíram do jeito que o Pedro gostaria. O Pedro nega Jesus. Aí o que o Pedro faz? Bom, já que as coisas não saíram do jeito que eu queria, então agora eu vou adaptar a minha vida para aquilo que eu sei fazer. Aí o que o Pedro faz? Vai querer recomeçar no lugar que Deus já tinha tirado o Pedro. Gente, qual é a possibilidade
de dar certo, eu tentando recomeçar no lugar que Deus já me tirou. Qual a possibilidade? Nenhuma. O Pedro disse: bom, as coisas não deram do jeito que eu queria, então eu vou recomeçar no mar, vou pescar de novo. Eu penso que o Pedro vai para o mar, assim, todo, tipo, não, eu vou pescar, porque lá no mar eu sei onde tem peixe. Eu sou pescador experiente. Eu não sou esse tipo de pescador que está estressado e vai pescar. Não, eu sei do negócio. Só que o Pedro, quando chega no mar, o Pedro joga a rede, puxa a rede. A rede vem como? Vazia. Agora vocês estão comigo. Aí o Pedro pensa: bom, aqui, vamos lançar a rede do outro lado. Aí o Pedro vai e joga a rede. O Pedro puxa a rede. O Pedro diz: pessoal, vamos para o outro lado. Ali tem um cardume que, ó, é bater a rede, ó, cheia. Aí eles vão lá para o outro lado. Aí eles jogam a rede. Deixa um pouquinho aí. Vamos puxar. Não, gente, tem que vir todo mundo. Vem todo mundo. Mas por que, Pedro? Não, porque está cheia. Vem todo mundo. Aí, quando puxa a rede está vazia. Porque não adianta eu querer recomeçar no lugar que Deus já me tirou. Não adianta eu querer voltar para tentar ter sucesso no lugar que Deus já me tirou. Se Deus já te tirou de lá, não volta lá mais. Deus tem um novo recomeço para a tua vida. Não volte. Racalassora lababara serga. Enquanto nós não entendermos isto, nós vamos andar fracassando. Tem tanta gente insistindo em fazer negócios, e Jesus já disse: não faz. O Espírito Santo já disse: não faz, não vai, não faz esse negócio. Não se aliança com esta pessoa. E aí nós estamos insistindo, e estamos ficando aflitos, ansiosos, dizendo: Senhor, abençoa, Senhor, me dá. E Deus está dizendo: não, solta. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Para eu recomeçar no lugar que Deus me enviar. Talvez Deus vai me tirar da minha zona de conforto. Deus vai me tirar do meu lugar seguro. Deus vai me tirar da minha zona de proteção. E Deus vai me levar para recomeçar em Betesda, no lugar dos coxos, lugar dos paralíticos, lugar dos rejeitados, no lugar dos condenados. Talvez Deus vai me tirar de cá, desse lugar seguro, e Deus vai me levar, porque existe uma Betesda aqui, ó. Existe uma Betesda aqui do lado. Existe uma Betesda lá do lado onde você mora. Existe uma Betesda do lado onde você mora. Existe uma Betesda lá do lado. Tem drogado, tem viciado. Tem pessoas que a sociedade já rejeitou. Existem pessoas que a sociedade já condenou. E Deus vai nos enviar. Deus vai nos enviar
Deus vai nos enviar. Deus vai nos enviar para nós chegarmos nessas pessoas e falarmos para ela: Jéssica, você quer ser curado? Wesley, para nós falarmos para elas: você quer ser curado? Para nós falarmos para elas: Marcão, você quer ser curado? Para nós voltarmos lá, Marcão, do lugar onde Deus nos tirou. Só eu sei de onde Deus me tirou. Quantas vezes a Cláudia reunia as crianças e ela tinha muito medo de eu morrer. E ela entrava para dentro do quarto e ficava contando historinha e falava para mim: Henrique, não sai para hoje não. E eu ia lá para o quintal, fundo da minha casa. E aí eu ia usar das piores substâncias proibidas que existe. As piores. Deus vai nos levar lá. E talvez quando nós perguntarmos para estas pessoas: Webster, você quer ser curado? Essas pessoas vão falar para nós assim: sabe o que é? É que minha mãe já me mandou embora de casa. Sabe o que é? É que onde eu passo, todo mundo me critica, ninguém quer ficar comigo. E nós vamos olhar no olho dela e perguntar: você quer ser curado? Ela vai falar: sim. E aí nós, cheios de ousadia, cheios de Deus, nós vamos colocar a mão na cabeça delas e vamos dizer: em nome de Jesus, a partir de hoje você está livre desse cativeiro. A partir de hoje você tem um novo recomeço em Jesus. Allah sora la bancana ramanarabacandarabia. Laban chore la lababarabasui canaramanarase. De gratidão, vamos. Vamos. Ande calacé. Vamos levantar aqui um altar de gratidão. Vamos, você é grato pelo quê? Você é grato pela tua família estar aqui? Vamos, agradeça ao Senhor. Vamos. Você que está em casa, não está acabando a mensagem não, é só um altar de gratidão. Você que está em casa, pelo que você é grato? Você é grato a Deus? Vamos, agradeça ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio da sua presença. Não era para nós estarmos aqui, mas a sua graça, a sua presença nos acolheu. Obrigado, Senhor. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado por nos trazer até aqui. Ser a vontade de Deus para a nossa vida. Número 2, o que eu preciso fazer para recomeçar? Eu preciso fazer uma autoanálise. Eu preciso olhar para dentro de mim. Olha aqui o 2 Coríntios capítulo 13, verso 5 diz: examinai, portanto, a vós mesmo, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmo, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós,
a não ser que estejais reprovados. Percebe que quando eu faço uma autoanálise, quando eu olho para dentro, eu não tenho tempo de olhar para o outro. Quando eu estou preocupado, quando eu estou envolvido em olhar para dentro de mim, eu não tenho tempo para ficar olhando para o outro. Percebe que quando Jesus vai conversar com aquele homem, ele está olhando para o outro. Ele está dizendo assim: Senhor, é o outro que não me ajuda. Senhor, eu só não recebi o meu milagre ainda, porque o outro não me coloca na água. Senhor, eu só não voltei para casa ainda, porque o outro está pensando nele, e quando eu vou, o outro vem e entra no meu lugar. Para eu recomeçar, eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso fazer uma autoanálise. Porque você percebe que quando eu não tenho esse entendimento de olhar para dentro e fazer uma autoanálise, eu me comporto como esse homem. Esse homem está diante de Jesus e ele se coloca como Jesus, como uma vítima. Ele se apresenta para Jesus como uma vítima, dizendo: Senhor, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Ele se apresenta como vítima. Mas quando eu olho para dentro de mim, quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a palavra de Deus, é possível eu sair desse lugar de vítima e me tornar um protagonista da minha história. Jesus veio para nos dar esta oportunidade. Nós não somos vítima do sistema, nós não somos vítimas da sociedade. Não, em Jesus nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Em Jesus, a Bíblia diz que Ele é aquele que pega o homem do montúrio e coloca ele para andar com os príncipes da terra. Antes de recomeçar, faça uma autoanálise. Por que eu cheguei até aqui? Por que eu fracassei? Quais foram as minhas decisões precipitadas, as minhas decisões erradas? Quem são as pessoas que eu devo evitar? Eu preciso olhar para dentro e fazer essa autoanálise para eu poder continuar. Número 3, e nós vamos orar para terminar. Número 3, o que eu preciso fazer para eu recomeçar? Eu preciso focar nas oportunidades e não nas perdas. Você percebe que esse homem está diante de Jesus. Jesus poderia estar na festa, sim ou não? Ainda estão comigo? Jesus poderia estar na festa, sim ou não? Só que Jesus estava ali, no meio dos paralíticos, no meio dos coxos, no meio dos desenganados. Jesus está ali para dar àquele homem uma oportunidade de recomeço, sim ou não? Só que você percebe que, ao invés desse homem aproveitar a oportunidade que ele está tendo, ele está focado nas perdas. A oportunidade está diante dele, e Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça, Cláudio? É uma oportunidade ou não é? Sim ou não? Só que ao invés dele focar na oportunidade, ele está focado na perda. Senhor, sabe o que é? Que eu perdi a oportunidade ontem de entrar no tanque. Senhor, sabe o que é? É que eu não tive chance de ir. Eu perdi. Alguém veio e entrou no meu lugar. Eu perdi a vez.
Ele está focado nas perdas. Só que deixa eu te dizer algo. As perdas, elas são legítimas. Sim ou não? Algumas vezes nós perdemos. Sim ou não? As perdas são legítimas. Algumas perdas, eu preciso ter um tempo de luto. Eu preciso ter um momento para mim chorar a minha dor. Eu não estou aqui falando que ninguém deve sentir a dor. Não é isso. Às vezes nós precisamos sim, diante de algumas perdas, sentar e chorar. Só que, ainda que a dor, ainda que a perda seja legítima, o nosso foco não é a dor. O nosso foco não é a perda. O nosso foco é a oportunidade que Jesus nos dá para nós vencermos todos os dias. Porque quando nós focamos nas oportunidades, nós conseguimos enxergar novos caminhos. Ou seja, Jesus está aqui. Se ele tivesse enxergado em Jesus uma oportunidade, certamente ele ia começar a vibrar. Uau, Jesus chegou, Jesus está aqui, eu vou sair daqui, eu vou ser curado. Uau, Jesus está aqui. Mas não, o olhar dele estava focado nas perdas. Ele não conseguiu enxergar novos horizontes. Nós precisamos reconhecer as perdas, mas nós não ficamos presos a elas. Às vezes, nós estamos tão focados nas perdas que nós não enxergamos as oportunidades que nós temos. Eu vi uma ilustração uma vez, eu achei top. Tinha duas empresas, dois vendedores de sapatos, e eles resolvem implantar a sua fábrica num país distante. Quando essas duas empresas chegam lá, eles percebem que ninguém usa sapato lá. Todo mundo anda descalço, ninguém usa sapato. Um dos empresários olham, reúne a sua equipe e fala assim: gente, vamos voltar, vamos embora, porque aqui ninguém calça sapato. Nós não vamos vender sapato para ninguém. E eles vão embora. O outro olhou para a equipe dele e disse assim: gente, manda vir mais gente, porque nós vamos ter muito trabalho, porque nós vamos vender sapato aqui para todo mundo. Todo mundo vai comprar o nosso sapato. Então nós precisamos focar nas oportunidades. E todo recomeço é uma oportunidade que Deus está nos dando para nós fazermos diferente. Deus quer nos dar um novo recomeço. Bom era se tivesse mais meia hora, mas não tem. Fique de pé. Deus quer nos dar um novo recomeço. Deus quer nos dar um novo recomeço. O ano já está terminando. Talvez aquilo que você planejou ainda não aconteceu. Não desista. Não abra mão de viver o que Deus sonhou para a tua vida. Não espere virar o ano para você recomeçar em algo. Pode ser agora, pode ser hoje. Recomece hoje. Deixa eu te dizer algo. O teu fracasso não define quem você é. Um fracasso não define a sua história. Um fracasso não define a sua identidade. A sua identidade, ela não é vista por causa de um fracasso. A sua identidade é vista por aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Eu quero terminar agradecendo ao Senhor
pelo privilégio de nós estarmos aqui, porque Ele nos ofereceu um novo recomeço. Recomeçar não é fácil. Eu não estou aqui dizendo que para você recomeçar em algo, em alguma área na sua vida vai ser fácil. Não estou dizendo que é fácil. O que eu preguei aqui essa noite é que é possível, não que é fácil. Não é fácil mesmo, mas é possível. Amém? Por tudo que tens feito